Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá, pegando o livro Trilhas de Artes, lá na página 45. Nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos. Vamos lá, esse é o capítulo 7, tá? As histórias em quadrinhos. Aqui vocês observam nessa imagem colorida, né? Vários balões, né? Que tem as onomatopeias. Quando você lê toque, toque, o que você imagina? Isso mesmo, alguém batendo na porta. Toque, toque. Cabrum, quando alguém surge, né? Bu, quando você quer dar um susto em alguém. Pou, é de porrada, né? Esse bzz é um som de sono. Bum, é uma explosão. E buá, buá é choro. Então tem vários balões. Esses sons, esses que você consegue ler, representam as revistas que estão bem representados nas revistas em quadrinhos. Você consegue observar bastante, principalmente nas revistas de quadrinho de super-herói, né? Que tem muito Pou, Boom, nas revistas que, por exemplo, do Homem de Ferro, Capitão América, da Supergirl, né? Então, existem vários super-heróis, revista de quadrinho que utilizam essas onomatopeias, né? Esses balões nos seus quadrinhos. Vamos lá para a página 46. Vamos descobrir como foi que surgiu, né? Essas histórias em quadrinhos, que é bastante interessante. A finalidade da arte sequencial é contar uma história ou transmitir uma ideia em uma série de acontecimentos. Sua estrutura é composta de sequência de quadros que podem conter tanto imagens quanto textos. Essa forma geralmente é usada em tirinhas e história em quadrinhos, frequentemente publicadas em jornais e revistas. No Brasil, a primeira revista de história em quadrinhos, As Aventuras de Nhô, Kim ou Impressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869 por Ângelo Agostini. Por isso, nessa data, atualmente é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho. Leia a página reproduzida ao lado, que trata o surgimento das histórias em quadrinhos no século XIX. Então, aqui no Brasil, foi publicada em janeiro, né? Em 1869. Por quem? Ângelo Agostini. Ele foi o brasileiro que publicou, né, as primeiras revistas de história em quadrinho aqui no Brasil. Vamos acompanhar a história em quadrinho aqui ao lado. Vamos lá. 30 de janeiro, Dia Nacional do Quadrinho. A primeira história em quadrinhos surgiu em 1823 nos Estados Unidos. Era um almanaque que tinha anedotas, passatempos e as novidades, né? Em 1846 foi criada a Yankee Doodle, que foi a primeira revista crônica em quadrinhos. Antes, os textos dos quadrinhos eram escritos acima ou abaixo, mas em 1895, o americano Richard Outcault introduziu o uso dos balões, mostrando exatamente de qual personagem vinha a fala. Os sinais e as palavras que emitiam os sons, ruídos, chamam-se onomatopeias. Foram inventadas em 1897 pelo desenhista Rudolf Dirks, o criador dos Sobrinhos Capitão. A primeira revista em quadrinhos publicada no Brasil, dedicada às crianças, foi o Tico Tico, em 1905. Então, se observarmos, as primeiras revistas em quadrinhos, as falas eram colocadas ou acima do quadrinho ou abaixo, como nos primeiros 4 quadrinhos. Nessas primeiras 4 imagens,
Observem que as falas estão abaixo, na linha de baixo. Já nesses 4 quadradinhos abaixo, já tem balões, já indica, né, quem é que está falando. Então, os balões de fala foram introduzidos nos quadrinhos em 1895 por um americano, que foi o Richard, né? Então, o Richard, ele teve a ideia de colocar o balão na fala de quem está falando, né? Quem é que está falando? Ele direciona o balão. Então, é aquela pessoa que está falando. Então, você consegue ter uma melhor leitura, você consegue compreender, porque você está vendo quem é que fala, né? E os balões, aqueles barulhos que os sinais das palavras eles emitem, chamam-se onomatopeias. O tic-toc, né? O toc-toc, brum, né? Bum. Então, essas são as onomatopeias, que elas emitem, né, os sons, os ruídos. Vamos lá para a página 47. Observe abaixo exemplos de histórias em quadrinhos publicadas atualmente no Brasil. Aqui nós temos exemplos de histórias que foram publicadas atualmente aqui no Brasil. Caranga, acorda, caranga. Mas o quê? Corre, caranga, vamos logo. Estou indo, estou indo. Esses humanos estão destruindo tudo. Então, vocês conseguem observar, né, que quando a gente faz a leitura, já faz a leitura como se ele estivesse correndo. Então, quando você está lendo uma revista em quadrinhos, você consegue ficar dentro da história, né? E tem um barulho do que eles estão jogando lixo, puff, do caminhão jogando lixo. Então, os caranguejos estão preocupados porque os humanos estão destruindo tudo. E isso se trata de educação ambiental, né? É um quadrinho voltado para a educação ambiental, do que não se pode fazer com o meio ambiente, né? Jogar lixo em local inapropriado. Então, os caranguejos estavam preocupados. Vamos para a próxima. A próxima é uma revista em quadrinho bastante tradicional, que é o Seninha. O Seninha, ele remete, né? Ele representa o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, né? O Seninha. O carrinho revolucionário. Vamos lá. Seninha. Olá, Tala. Olá, Seninha. Que carrinho é esse? Invenção de Neco. Não polui, é econômico, não faz barulho. Já sei, usa energia solar? Não. Eletricidade? Hidrogênio? Gás? Não, não. Se liga, não tem nem motor? Pô, Seninha, o que movimenta esse carrinho revolucionário? Ora, um empurrão e uma boa ladeira. Uhul! Então, aqui nós temos 2 situações de revistas em quadrinhos, né, de história em quadrinho, que remete também ao meio ambiente. O primeiro, né, que é um caminhão de lixo, está jogando lixo em local inapropriado. E o segundo é o carrinho que o Seninha usa, que não tem motor, que não vai poluir o meio ambiente, né, não utiliza qualquer recurso que vá poluir o meio ambiente. Então, ele só precisa de uma ladeira e empurrar o carro. E essas histórias são contadas em quadrinho. Vamos para a página 48. Continuando. Diferentemente das histórias em quadrinhos, que podem ocupar uma ou várias páginas de uma revista, a tirinha conta uma história curta. A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim. Então, nós vamos observar que temos as histórias em quadrinhos e nós temos as tirinhas. As histórias em quadrinhos são um pouco mais longas, como observamos aqui na página 46, e na página 47 já tem uma história um pouco longa. Já na página 48, a história é curta, né? São 3 quadradinhos, então é uma tirinha, ele conta uma história curta.
A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim. Nós temos 2 exemplos. Os caranguejos, temos 3, né? Um fala, um cometa, zup, caiu, né, no chão. Lixo espacial, era só o que faltava, né? O caranguejo ficou decepcionado, que ele achava que era um cometa e, na verdade, era um lixo espacial. Então, no início, ele achou que era um cometa, no meio, caiu e no final, ele teve a decepção. Então, tem o início, meio e fim. Essa é uma tirinha. Família Falcote, que é do Jerry Costa e da Thaís Teixeira. Precisamos contar para o nosso filho que não existe bicho-papão, assim ele perde o medo de ir ao banheiro à noite. Aí o pai fala, é verdade. Aí o menino chega, mamãe, ajuda lá o bicho-papão, ele quer ir ao banheiro, mas não alcança o interruptor. Né? Então aqui também nós temos uma tirinha que tem o início, meio e fim, tá? Essa é a diferença da revista de quadrinho, né? Das histórias de quadrinho e da tirinha. Então vamos para a página seguinte, página 49. Nas imagens apresentadas das páginas 45 e 48, vamos lá, na página 45 e 48, página 45 é essa que está aparecendo o capítulo 7. E a página 48 é essa onde apresenta a tirinha. É possível observar alguns dos principais elementos que compõem as histórias em quadrinhos e as tirinhas: personagens, balões de textos e onomatopeias. Aí aqui nós temos os personagens. Quem são os personagens, né? Os personagens de quadrinhos podem ser pessoas ou animais. Aqui nós temos o exemplo, né? O Seninha, a Gabi, o JJ e o Becão, que é um cachorro. Então, esses personagens podem ser tanto pessoas quanto animais. Balões de textos. Os balões de textos são recursos gráficos utilizados em histórias e quadrinhos e tirinhas. Entre os diversos tipos de balão, os mais comuns são os de fala, de pensamento, de sussurro e de grito. Balões de fala são esses como está escrito aqui. Vamos junto? Balões de pensamento, né, que já tem essas bolinhas. Você já consegue identificar quando é um balão de pensamento. Estou em dúvida. Balão de sussurro, quando você fala baixinho no ouvido de alguém. Podemos conversar? Um balão de sussurro. Balão de grito, né? Já tem umas coisas pontiagudas, que já é uma coisa mais assustadora. Vem cá! Tá gritando, né? Um balão de grito. Então, é possível identificar quais são esses balões de fala, né? São os balões de texto, são os recursos gráficos que são utilizados tanto nas revistas de quadrinhos quanto nas tirinhas. Vamos para as onomatopeias. Chama-se onomatopeia a representação do som por meio da escrita. Ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. Observe ao lado alguns exemplos. Vrum! Quando você lê e ouve vrum, isso remete a alguma coisa, né? Muito bem, remete ao carro, né? Quando está acelerando, vrum, carro, moto. Esse ar é como se fosse uma raiva, né? Estivesse com raiva. Splash, quando cai água, quando cai algum líquido. E boom, é uma explosão, né? Então essas são as onomatopeias, os balões de textos e os personagens, né? Que são utilizados tanto em tirinhas quanto em histórias em quadrinhos. Vamos para a página. Agora nós vamos para a página 50, tá? Vamos lá para a página 50. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza. Quem aí já viu alguma revista da Turma da Mônica ou já teve a oportunidade de ler uma revista em quadrinhos da Turma da Mônica?
É bastante interessante, é divertido, traz muitas lições e histórias bastante legais para a nossa vida também. Quem já teve a oportunidade de ver e ler uma revista do Maurício de Souza, principalmente a Turma da Mônica, é uma leitura maravilhosa. Nascido em 1935 na cidade de Santa Isabel, em São Paulo, Maurício desenhava desde criança. Aos 19 anos, já trabalhava no jornal Folha da Manhã, escrevendo reportagens e criando ilustrações. A partir do final da década de 1950, Maurício de Souza começou a criar personagens que apareciam nas tirinhas do caderno infantil do jornal e, posteriormente, em seus livros de histórias em quadrinhos. Os primeiros personagens que criou foram Bidu e Franjinha. Em 1959, a partir da década de 1960, criou também o Cebolinha, o Cascão, Chico Bento, Piteco, Astronauta, o Horácio, a Mônica e a Magali. Em 1970, publicou seu primeiro livro de história em quadrinhos, da Turma da Mônica, né? Quem que ainda não ouviu falar do Cebolinha, da Mônica, da Magali que gosta de comer, o Cascão que não gosta de tomar banho, né? A Mônica que gira o seu coelho, né, atrás do Cebolinha. Então são personagens marcantes, né, do querido Maurício de Souza, que é um brasileiro. O cartunista brasileiro tornou-se internacionalmente conhecido por seus livros e personagens. Periodicamente, adiciona novos personagens à Turma da Mônica, favorecendo a inclusão e o respeito às crianças que têm síndrome de Down, autismo e deficiência física. Em 2008, deu continuidade ao seu trabalho criando a Turma da Mônica Jovem, destinado ao público adolescente. As histórias em quadrinhos de Maurício de Souza se expandiram para outras mídias, como desenhos animados, brinquedos e jogos eletrônicos. Estão presentes em 40 países e já foram traduzidas para mais de 14 idiomas. Maurício de Souza recebeu ao longo de sua carreira diversos prêmios importantes, como o Troféu Yellow Kid, na Itália, em 1971, o Prêmio da Literatura Infantil da Academia Brasileira de Letras, em 1999, a Medalha de Vermeil, na França, em 2008, e o Prêmio Pulcinella, na Itália, em 2011. Então, se observarmos, Maurício de Souza, que é um cartunista brasileiro, ele já ganhou inúmeros prêmios, não só no Brasil, como fora do nosso país, né? Então, a Turma da Mônica é uma revolução nas revistas de quadrinho do nosso país. Aqui na página 50, nós temos uma atividade. Vamos lá colocar em prática. Questão número 1. Vamos fazer uma história em quadrinhos. Para isso, siga as instruções abaixo. Agora, você vai colocar a mão na massa, né? Você vai colocar e criar uma história de quadrinhos, uma história em quadrinhos. Vamos lá. Letra A. Faça uma história com começo, meio e fim. Esse começo, meio e fim chamamos de tirinha, né? Letra B. Você vai criar personagens para suas histórias. Você pode desenhar ou riscar fora aqui da página que você tem que fazer atividade. Você vai fazer rascunho, você vai fazer os seus rascunhos. Letra C. Recorte as páginas 51 e 53. Você vai recortar as páginas 51 e 53. São duas páginas para você recortar. E utiliza-as para desenvolver a sequência dos desenhos, quadro a quadro. E lembre-se de deixar espaço para os balões. Faça os textos com a letra legível. Letra D. Crie um título para a sua história. Letra E. Junte a sua história com a dos colegas para formar uma revista de histórias em quadrinhos. Letra F. Produzam uma capa para a revista e crie um nome para ela. Então, você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação para criar a sua história em quadrinhos. Ela tem que ter personagens,
balões de fala, você vai montar a sua revista, dar um nome para ela, um título para a sua história, utilizando as páginas 51 e 53 que você vai destacar e recortar aqui no livro. Tudo bem? Então, essa é a atividade. Essa foi a nossa aula, tá? Até a próxima e bons estudos!